Será que tudo que é passado nos contos de fadas são apenas contos de fadas? Olá pessoal, meu nome é Thaís, estudo no Colégio Estadual Luiz Augusto Moraes Rego, tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio, turma A número 22. Hoje iremos refletir se o que assistimos no cinema tem uma parcela de realidade e se o conteúdo dos contos de fadas, que podem envolver seres mágicos, extraordinários, bons e maus, pode nos ajudar a compreender nossa própria vida e até, quem sabe, alguns movimentos e padrões adotados pela sociedade contemporânea. O conteúdo a seguir é em sinônimo do site Aulas Paraná. Como esse mês é comemorado o Dia das Bruxas, não haveria melhor tema a se tratar a não ser da bruxaria moderna. E lá vamos nós! Calma, não se assuste. A bruxaria não se relaciona ao aspecto maligno, ou é inserida no aspecto de uma divindade maligna, como a maioria das religiões acreditam. Muito menos é maldosa. As bruxas, geralmente, como retratadas, são destinadas a serem feias, maldosas e muito cruéis. Capturam crianças através de uma casa enfeitada com doces e guloseimas. Isso é fantasia, mas na realidade, como são as bruxas? Não há registro ao certo do surgimento das bruxas. Há influências de muitas culturas, tanto indígenas quanto africanas, celtas e romanas. Lembrando que isso é uma cultura e toda cultura é estudada pela antropologia dentro da sociologia. A palavra antropologia tem origem no idioma grego, o radical antropo, vem de antromem e logia vem de logos, razão. É o estudo do ser humano em seu aspecto mais amplo. Busca as raízes do ser humano em seu aspecto mais amplo de maneira física, biológica, social, cultural e até linguística. A antropologia estuda como a cultura humana se desenvolveu ao passar dos anos. Mas afinal, o que é cultura? A cultura sendo explorada pela antropologia é um sentido mais amplo que corresponde ao conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um grupo determinado. Vai muito além do que é explicado no dicionário. Diante disso, também podemos abranger a época das Cruzadas, no período medieval. Ocorreu entre os anos de 1096 e 1270, séculos XI e XIII. O objetivo é de reunificar o mundo cristão, dividindo com a cisma do Oriente. Com o fim das invasões bárbaras, teve início a um período de estabilidade e crescimento do comércio. Diante disso, o mundo cristão permaneceu dividido por alguns não concordarem com alguns dogmas romanos dentro da religiosidade. As cruzadas se deu nome através de cristãos adotarem a cruz como símbolo da sua religiosidade. Bom, já que retomamos esses conceitos, podemos nos aprofundar um pouco mais. Como sabemos, o período da Idade Média era um período que era governado pelo cristianismo, que era rígido e culminar o paganismo no mundo todo. Esse período era descrito como a caça a bruxas de Salem, e também esse tipo de contexto histórico se iniciou através de uma histeria coletiva, dizendo que havia bruxas no local de Salem, ao norte de Boston. O primeiro caso de bruxaria acusaram uma escrava indígena, na data de 1º de março de 1692, de prática ilegal de feitiçaria. Um doutor disse que 2 meninas da época estavam sob efeitos de bruxaria. Após esse caso, iniciou o período de caça às bruxas de Salem. A maioria dos acusados, 80%, eram mulheres, escravas ou indígenas, ou mulheres de classe baixa. Os homens também eram capturados com esse mesmo requisito. A bruxaria é dividida em muitos aspectos. Dependendo do olhar de cada pessoa, ela pode variar sendo tanto uma religião como uma filosofia de vida, distribuindo conhecimento e cultura. Dentre essa categoria encontra-se as bruxas, mulheres e magos homens, que se disponibilizam em utilizar os elementos da natureza, fogo, ar, terra e água, a um determinado propósito em plano espiritual. Bruxaria natural, mais conhecida como uma filosofia de vida,
É onde o indivíduo adere uma percepção mais sensível e amorosa a todos os complementos da natureza, árvores, animais, plantas, mares, rios, exercendo uma atitude harmoniosa com todos os filhos da Mãe Terra, incluindo os seres humanos. Observam o divino em tudo e todos, com agradecimento a tudo que foi proporcionado. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais, vamos retomar o que é filosofia. Filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento ou amor à sabedoria. A filosofia tem início na antiguidade, quando surgem as famosas cidades-estados na Grécia Antiga, através de Tales de Mileto, que também era matemático, criou a palavra filosofia no século V. Mas afinal, para que serve a filosofia? A filosofia é exercida com a finalidade de utilizar como meio científico a reflexão, debate, questionamento, diálogo, a procura de compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pela sociedade. A filosofia faz parte de todos nós seres humanos, que questionam sobre a sua existência e sobre o universo que habita. Diante disso, já conseguimos compreender o que é uma filosofia de vida e como ela é colocada em posição à bruxaria natural. A bruxaria natural é correspondente às matrizes culturais indígenas e africanas, que foram trazidas de diferentes formas. A indígena é brasileira e é vasta e diversificada. Ao contrário do que pensa o senso comum, os historiadores estimam que, no início do século XVI, havia 4 agrupamentos linguísticos principais: Tupi-Guarani, Gê, Caribe e Aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma em culturas semelhantes. A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada, entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, os pajés, sendo homem ou mulher. Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza. E como é comum nas religiões, a identificação dos seus deuses, como seus povos, era representado pela figura de um índio poderoso. Dentro dessa matriz indígena, podemos perceber que eles têm uma ramificação parecida, além do uso de ervas, utilidades mitológicas, rituais, amor pela Mãe Terra. Lembrando que isso ocorria 100% antes dos portugueses chegarem ao Brasil, pois alguns elementos acabaram. Já na matriz cultural africana, tivemos resquícios trazidos para a bruxaria natural, principalmente a ética Ubuntu, eu sou porque nós somos. É uma ética filosófica de interpretar a sociedade de uma maneira mais integral e solidária. Ubuntu é uma palavra originária do idioma Kibundu, e sua ideia vem de minha existência estar conectada com a existência de outro, onde a sociedade pode ser afetada por um indivíduo de maneira positiva ou negativa. Eu sou humano. A natureza implica compaixão, partilha, respeito e empatia. Eles têm amor a tudo que é e vem da natureza, porque eles são a natureza e têm respeito por isso. Já eles trazidos para o Brasil, foi se perdendo um pouco da cultura, como alguns personagens mitológicos como os orixás, mas sempre representava a natureza como um todo, como a contemplação dos baobás e gameleiras, além de rituais e utilidades de ervas para a cura. Já a Wicca é uma palavra que deriva da palavra witch em inglês e é uma religião neopagã, ou seja, influenciadas por crenças pré-cristãs, crenças anteriores ao cristianismo, que se dedica ao conhecimento da espiritualidade. É uma religião que acredita na existência de 2 deuses, um masculino chamado de Cernunnos ou Cernunnos e a outra feminino, a deusa mãe. A partir dos adeptos se reúnem durante as festas a fim de realizar rituais de agradecimento, renovação e pedidos aos deuses. Também se encontram para estudar e aprofundar seus conhecimentos sobre a religião e a natureza. Diante disso, também nós temos os rituais. Os rituais da Wicca seguem as fases da lua, os solstícios e os
É importante que o ambiente ao se fazer o ritual esteja limpo e purificado, e também aberto um círculo mágico. Convém registrar experiências sentidas no Livro das Sombras, uma espécie de diário dos praticantes. Também abrange o altar. O altar Wicca é a expressão da fé do wiccaniano. Certos elementos que não devem faltar no altar: velas coloridas, pentáculo, 4 elementos, faca de 2 gumes seca, varinha mágica, cálice, que estão relacionadas diferentemente com as fases da lua crescente e cheia, o símbolo da lua tripla, que representa as fases da deusa, donzela, mãe, anciã. Também abrange o símbolo do pentagrama, a estrela de 5 pontas, presente em várias religiões e culturas. Também encontrada na Wicca, simboliza os 5 elementos, a união do cosmos, o feminino e o masculino, entre outros. E tem o pentáculo, um pentagrama dentro de um círculo. Este objeto é encontrado nos altares a fim de se realizar os ritos. Isso não é representado como símbolo do diabo, como é dito em contos populares. Isso é apenas um conceito inventado pelo catolicismo da Idade Média, que se enraizou nos dias de hoje a fim de acabar com as religiões neopagãs. Como podemos perceber, tudo que foi dito na bruxaria são apenas contos populares incentivados por dogmas cheios. Então foi esse o vídeo. Muito obrigada por terem assistido até o final. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada e até mais. Mortas por ser